Olha, gente, um servidor público lotado em uma escola da rede municipal de ensino, né, está sendo investigado por um suposto crime de assédio contra crianças aqui no município de Itapajé. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Delegacia de Polícia Civil aqui do nosso município e a delegacia, a equipe que é comandada pelo delegado Dr. Vitor Oliveira, já está cuidando exatamente das investigações. Inclusive, acerca desse caso, ontem, né, eu conversei rapidamente com o Dr. Vitor, delegado de Polícia Civil aqui do município de Itapajé. Ele me confirmou que, de fato, né, familiares já procuraram a delegacia, a ocorrência já foi registrada e agora a equipe comandada por ele exatamente cuida aí das investigações. Esse caso veio à tona na última semana, exatamente a partir de publicações de familiares dessas supostas vítimas nas redes sociais, exatamente dando conta do fato, ciência do fato à população em geral, à sociedade em geral e, consequentemente, cobrando também punição a esse suposto, né, acusado. E aí, por que a gente trata de supostas vítimas e suposto acusado e não vamos estar trazendo aqui identificações? Porque o caso está em andamento, o caso está sendo apurado, está tendo o acompanhamento do Conselho Tutelar e se tem aí um trabalho de investigação. Então, até que as investigações sejam concluídas e as autoridades policiais, judiciárias, consequentemente, né, apontem de fato, né, que houve o crime cometido, aí a partir daí, jornalisticamente, é que se muda exatamente, né, esse status de acusado, de supostas vítimas, para exatamente uma pessoa que teria cometido os respectivos crimes. Nesse momento, ele é tido como acusado, tá certo? É tido como um suspeito, e é exatamente por isso que nós tratamos dessa forma, a partir exatamente das informações que são divulgadas. Mas esse caso, como eu estava falando, veio à tona exatamente nesses últimos dias, após publicações feitas nas redes sociais. A partir daí, a família de pelo menos uma dessas vítimas buscou a Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência e o trabalho de investigação passou a ter início. A partir também desse momento, a equipe do Conselho Tutelar aqui do município de Itapajé tomou ciência e a equipe está já agindo também, tomando as primeiras providências relacionadas a esse caso. Esse caso aconteceu na escola, né, ou pelo menos o servidor público envolvido exatamente, que está sendo nesse momento acusado desse caso, dessas respectivas práticas, da escola da rede municipal de ensino lá do distrito do Serrote do Meio. A gente tem apurado esse caso nesses últimos dias, tá certo? Nós não tomamos conhecimento dele hoje, nós tomamos conhecimento já há alguns dias e desde então nossa equipe de reportagem exatamente está apurando. Nós temos daqui a pouquinho um depoimento da tia de uma das possíveis vítimas e temos também um depoimento do Conselho Tutelar, falando exatamente acerca desse caso. Nós buscamos também a Secretaria Municipal de Educação para que todos os fatos possam ser, né, devidamente esclarecidos. E aí a informação que a gente tinha inicialmente, até porque era exatamente a partir dali que esse caso ganhou repercussão, é de que seria uma vítima. Na conversa que a nossa equipe de reportagem teve com a equipe do Conselho Tutelar, veio a confirmação de que são pelo menos 3 vítimas, ou pelo menos 3 suspeitas que exatamente passam, a partir desse momento, a serem exatamente, né, aí levantadas as informações acerca exatamente dessa situação que teria acontecido na escola da rede municipal lá do distrito do Serrote do Meio. Nós vamos trazer agora o depoimento da Tamara Gadelha. Ela é tia de uma das possíveis vítimas nesse caso e ela conversou exatamente com a nossa equipe de reportagem. Essa família, né, esteve já na Delegacia de Polícia Civil registrando também o seu boletim de ocorrência. Vamos conferir.
Tamara, como a família tomou conhecimento dessa situação, o qual envolve a sua sobrinha? Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes. A denúncia chegou até os familiares através da própria vítima. Ela chegando em casa, relatou: vó, fui assediada. O funcionário da escola me agarrou pela cintura e me deu um beijo no pescoço, onde fiquei travada, não tive reação. Após eu só corri e chorei, e ela notificou uma professora e a professora notificou a direção da escola, onde o próprio foi chamado juntamente com a vítima e, claro, negou tudo, o típico de um assediador. Quando ela chegou em casa, relatou à avó e a avó relatou a nós, familiares, que demos total apoio à criança. Minha mãe entrou em contato com a diretora da escola e confirmou que tinha sido feita a denúncia contra o funcionário e que no outro dia foi marcada uma reunião com os meus pais e a direção da escola, onde a escola notificou que as medidas que a escola poderia tomar já tinham sido tomadas, tanto para a Secretaria de Educação como para o Conselho Tutelar, e que o funcionário já tinha sido afastado. Ele não estaria na escola. E quando ela relatou sobre o funcionário, eu que já trabalhei com ele, que já sei de outras histórias, acreditei primeiramente na palavra dela e segundamente acreditei quando partiu da pessoa que já tem relatos de outros na escola de que aconteceu, só que ficou incubado. Não teve a repercussão que o caso com a minha sobrinha está tendo, porque eu me prontifiquei a vir na internet, me prontifiquei a dar minha cara a tapa à sociedade para dizer, mas antes de tudo, conversei com ela: posso fazer isso? Pode, tia, a senhora pode. Prontamente fui à internet, está meus vídeos circulando, onde defendo ela com todas as medidas possíveis que for ao meu alcance. Estou defendendo a minha sobrinha e tem prints, tem relatos de outros casos que aconteceu também dentro da escola, e que isso não venha mais a acontecer e que ele seja afastado e que a justiça seja feita. Ao tomar conhecimento desse caso, dessa denúncia, que tipo de atitude foi tomada por você, Tamara, ou mesmo pela sua família, logo que tomaram conhecimento desse assédio em que a sua sobrinha foi vítima? A primeira medida foi prontamente à escola, onde o início teve de lá. Foi realizado o boletim de ocorrência na delegacia de Itapajé contra o funcionário. Eu também entrei em contato com a secretária, onde a mesma me informou que já tinha sido notificada pela direção da escola, onde já tinha sido encaminhado para o jurídico, e com a prefeita de Itapajé também entrei em contato, onde a mesma me informou que não teriam tolerância com esse tipo de situação. Falou que o Conselho Tutelar já estava envolvido no caso, pediu o meu número de contato para que o Conselho ou então a Secretaria entrasse em contato comigo. Eu prontamente já passei o contato, estou aguardando o retorno. Tamara, como está o psicológico da jovem, que tem só 13 anos, e mesmo a família, como se encontra hoje diante desse assédio sexual que envolve esse familiar? O medo é crucial para a adolescente vítima que está passando por isso. A mesma me relatou que travou, que não teve reação, só correu e chorou. Acredito sim que ela vai ter que passar por um acompanhamento psicológico, que não está sendo nada fácil para ela ter passado por isso, que futuramente isso pode sim ocorrer uma depressão ou algo pior na vida dela. Nós, famílias, estamos abalados, estamos com a nossa vida turbulenta, nunca imaginamos que poderíamos passar por uma situação dessa, mas estamos acolhendo totalmente ela, conversando, dando total apoio, porque é isso que ela precisa nesse momento, e estamos fazendo tudo que é ao nosso alcance para o bem-estar dela. Tamara, agora com o caso que chega ao conhecimento público e também com denúncias apresentadas tanto na Secretaria da Educação, na própria escola, a polícia, o que vocês esperam de retorno das autoridades diante desse processo, deste caso que envolve a sua sobrinha? Pedimos totalmente justiça sobre esse caso, que isso não saia impune, que ele seja totalmente afastado, que ele não tenha espaço em nenhuma outra escola, para que nenhuma outra criança ou adolescente passe pelo que a minha sobrinha passou. Peço a atenção da polícia, da secretária de Educação e também da prefeita de Itapajé. Afastem esse assediador das escolas. Não dê espaço, principalmente à Secretaria de Educação, onde tem relatos que não é a primeira vez que isso acontece, que o assediador foi afastado
sábado, que o mesmo retornou novamente à escola. Então, não vamos deixar isso impune. Eu vou lutar não só pela minha sobrinha, mas como por todas as outras que tenham relatos que passaram por isso. Peço justiça, que a justiça seja feita e que isso não venha mais a acontecer dentro de uma escola e dentro de nenhum outro lugar. Peço a atenção dos pais com seus filhos. Escutem, acreditem nos seus filhos. Para a Secretaria de Educação, para as escolas que tenham aulas falando sobre assédio sexual, para que a criança e o adolescente saibam o que é um assédio sexual. Tamara, te agradeço pela forma atenciosa como atende a nossa reportagem, informando para os nossos ouvintes a situação em que a sua sobrinha foi vítima desse assédio sexual dentro de uma escola aqui do município de Itapajé. Muito obrigado pela sua entrevista e lhe deixo à vontade para as suas considerações finais. Quero agradecer a vocês pelo espaço, agradecer a todos que compartilharam, a todos que mandaram mensagem de apoio, que comentaram, que acreditaram na minha família, na minha sobrinha. Falar para você que passou pelo assédio sexual, você ou alguém da sua família, não tenham medo, denuncie, não deixem que mais um assediador passe impune diante de uma sociedade que todos os dias acontece. Não tenham medo, vá até a polícia e denuncie o seu caso. Da redação, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 28 minutos, 12h28. Nosso repórter Maicon Rios conversou também com o Heraldo Estevão, ele que é conselheiro tutelar e faz parte da equipe que está acompanhando esse caso. Ele traz mais informações também aqui no nosso Jornal Integração. Vamos conferir. Heraldo, o Conselho teve conhecimento deste caso que envolveu uma jovem que relatou ter sido assediada sexualmente por um colaborador de uma escola municipal da localidade Serrote do Meio. Esse caso chegou ao conhecimento de vocês, do Conselho Tutelar? Boa tarde. Boa tarde, Maicon Rios. Boa tarde a todos os seus ouvintes. O Conselho Tutelar, no dia 6, ele tomou conhecimento da situação vindo por parte da direção da escola e também pela Secretaria de Educação. Um representante também nos acionou para que nós nos dar ciência do que estava acontecendo. A partir desse comunicado, quais foram as providências ou quais são as providências legais tomadas de imediato pelo Conselho Tutelar? Pronto, a primeira coisa que a gente faz é no sentido de resguardar as vítimas, para não expor a situação. A gente orienta a direção da escola a não ter um contato diretamente com as vítimas, deixar que os profissionais assim façam, no caso, para não ser ouvida a vítima, deixa que ela vai ser ouvida no momento certo. Então a gente orienta também a família, questão de fazer um boletim de ocorrência, e depois dessas informações a gente passa a atuar diretamente, que é ter contato com a vítima, com os responsáveis, certo de que a gente não ouve a vítima. Se ela contou para uma pessoa, isso aí já é suficiente para quê? Para que seja elaborado relatórios que serão encaminhados para CREAS, Conselho Tutelar, até mesmo para a questão da delegacia e para o Ministério Público. A jovem, uma adolescente de 13 anos, vocês já a ouviram ou ainda irão ouvir ou já conversaram apenas com a família da mesma? Como esta jovem, ela procurou alguém da escola, ela relatou para alguém da escola. E quando relata, já é o suficiente. Não precisa mais o Conselho Tutelar ter um contato, até mesmo para amenizar os danos que ela já está sofrendo. Então o Conselho Tutelar não tem um contato direto. Falou para alguém, aquela pessoa que ouviu, ela vai repassar para os profissionais que irão elaborar um relatório. E a família da mesma já foi procurada pelo Conselho? Essa situação, essa vítima, na verdade, não é só uma, é mais de uma vítima. O Conselho Tutelar já teve contato, juntamente com o Conselho Tutelar de Itapajé e o Conselho de Tejuçuoca, que vão atuar nesse caso aí, já deu todas as orientações para as famílias, o que deve fazer, e nós estamos agora na fase de elaborar relatórios e encaminhar para Ministério Público, encaminhar para CREAS e conselheiros tutelares de Tejuçuoca e Itapajé atuando, trocando informações no sentido de resguardar essas vítimas que dizem, ter sofrido esse assédio. Agora, quando você fala em vítimas, então mais de uma vítima apenas nesta escola? Pelo que nós tomamos conhecimento, sim, mais de uma vítima. Infelizmente, a gente está vendo a situação, mas pode ser até 3 vítimas que tenham sido assediadas, segundo as mesmas, por esse profissional. Bom, a partir de agora, diante do conhecimento desse caso, como o Conselho vai atuar de hoje para frente em relação ao caso dessas 3 vítimas? Já foi orientado as famílias a fazerem boletim de ocorrência. Na verdade, a parte deles já fizeram, o boletim de ocorrência. Compete a gente agora, diante desse boletim, diante dessas informações,
informações é encaminhar para o Ministério Público, encaminhar para o CREAS, para que essas vítimas ou essa vítima, enfim, sejam acompanhadas para um psicólogo, né, para amenizar o transtorno. Querendo ou não, a vítima de um abuso sexual, seja mesmo até o assédio, é algo muito constrangedor que causa problemas psicológicos, e o Conselho Tutelar também encaminha para o CREAS para que elas sejam acompanhadas. Como trata-se de mais de uma vítima, envolve uma escola, envolve uma estudante ou mais de uma estudante e um profissional da instituição de ensino. O Conselho requer o distanciamento dessa pessoa, dessa escola, para que a jovem continue tendo aula, ou não cabe a vocês esse tipo de orientação? Na verdade, quando a direção da escola ela procura o Conselho Tutelar, ela procura buscando informações, né? Porque às vezes nem sempre eles têm, ninguém é dono tem todas as informações, contém. O que compete a gente é orientarmos, no caso, a direção da escola. E nós orientamos que o profissional, ele se afaste, né? Porque ele está sendo acusado de uma situação, existe um processo de investigação. A melhor coisa que esse profissional deve fazer, e a Secretaria de Educação, juntamente com a escola, deve fazer, é afastar esse profissional até que isso se esclareça. Isso aí já não depende da gente, depende da direção e depende da Secretaria de Educação, mas, segundo relato, isso já foi feito. E essa orientação, esse aconselhamento foi também exposto por vocês do Conselho em relação a esse caso? Sim, a gente, porque quando eu falei no dia 6, quando eles ligaram pra gente informando esse caso, nós já demos essa orientação que o profissional, até que se esclareça, né, até segunda ordem, ele se afaste para não ter contato com a vítima, para evitar constrangimento e outras coisas que possam vir a acontecer. Então, o Conselho Tutelar, ele fez a sua parte de orientar, até mesmo nesse sentido aí, de o profissional, ele se afastado para que ele possa se defender futuramente, não estar presente ali diante da acusação que está sendo feita para ele. Eu agradeço, Leraldo, pela sua entrevista e deixar à vontade para as suas considerações finais. Pronto, Michael News, a gente agradece a exposição, fico feliz porque a mídia procurando a gente para levar a informação correta para a sociedade, né? O Conselho Tutelar, ele está atuando nesse caso, volto a dizer, é parceria com o Conselho Tutelar de Tejuçuoca, porque é divisa ali, né? Então a gente está trabalhando e sempre que houver essa denúncia, sempre que a sociedade precisar do Conselho Tutelar, a gente vai estar à disposição, deixando sempre bem claro, somos 5 conselheiros para um município, pode-se dizer, quase seus 50 mil habitantes, né? E a gente não consegue atender a demanda, mas dentro das nossas atribuições e dentro das possibilidades, nós estamos aí atuando dia e noite para garantir direitos de criança e adolescente em nossa cidade. Muito obrigado pela sua entrevista, repórter Michael Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e 35 minutos, 12h35, Heraldo Estevão, conselheiro tutelar aqui do município de Itapajé, trazendo, portanto, essas informações com base naquilo que o conselho já tem e que, logicamente, pode, né, estar divulgando. Inclusive, foi um dos tópicos que conversei com o delegado, Dr. Vitor Oliveira, né, em casos que estão em andamento, sendo investigados, informações levantadas. Logicamente, se tem todo um cuidado para se divulgar as informações. Ainda mais situações que envolvem violação, né, do direito das crianças e dos adolescentes. E aqui é um caso de suspeita exatamente de abuso contra crianças. Não é só uma, que aí a situação se tornou ainda mais grave exatamente por conta dessa informação que é passada pelo Conselho. São pelo menos 3 suspeitas que pesam contra essa mesma pessoa. E aí são suspeitas até que exatamente as investigações sejam de fato concluídas e se tenha a elucidação desse caso envolvendo esse servidor público que estava até então exatamente prestando os serviços na escola da Rede Municipal de Ensino lá do distrito do Serrote do Meio. A nossa equipe de reportagem também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, exatamente para sabermos o posicionamento da Secretaria, as medidas, né, que estão sendo exatamente tomadas, as providências e os encaminhamentos dados acerca desse caso. O nosso repórter Michael Rios manteve contato com a secretária, a professora Patrícia Pinheiro. Ela nos adiantou exatamente de que as medidas cabíveis estão sendo tomadas e que posteriormente a secretaria, né, através dela, da sua pessoa, estará falando oficialmente acerca desse caso, tá certo? Mas nós contactamos também a Secretaria Municipal de Educação. Pela informação que nós temos e o que foi repassado já também aí nas entrevistas, como você já conferiu, o servidor já estaria afastado, ele não está indo mais para a unidade de ensino, né? Está afastado das suas atividades, das suas funções, o que é obviamente o mais correto, até que as investigações
possam ser concluídas. E aí eu queria colocar exatamente um outro tópico dentro desse contexto. Primeiro, há a denúncia, ou as denúncias, né, porque pelo que se sinaliza a partir dessa informação repassada pelo Conselho Tutelar, não é apenas um caso, pode ser que tenham mais crianças exatamente que tenham sido vítimas. Então é preciso que se tenha a apuração, que seja uma apuração, obviamente, que o mais célere possível, mas nós sabemos que há todo um trâmite, né, no processo tanto de condução desse caso, de acompanhamento por parte do Conselho Tutelar, das medidas a serem adotadas por parte da Secretaria Municipal de Educação, a principal delas, e acredito que de fato já tenha sido efetivada, que é a retirada desse servidor, o afastamento desse servidor das suas respectivas atividades, até que o processo de investigação possa de fato ser concluído. E, consequentemente, o trabalho de investigação por parte da Polícia Civil. Tem à frente o delegado Dr. Vitor Oliveira, né, que seja célere, mas que, logicamente, que não sejam atropeladas as etapas, até para que nenhum tipo de injustiça possa ser cometido. Mas aí é preciso que se tenha também, né, e acho que a partir desse momento de que essas informações se tornam públicas, que a gente tem exatamente conhecimento desses casos, é preciso que se tenha também, né, compreensão com relação à situação das vítimas ou supostas vítimas, né? Eu vi alguns relatos, alguns depoimentos, inclusive, de algumas dessas pessoas diretamente ligadas, né, e de modo especial a uma dessas famílias, dessas possíveis vítimas, estariam recebendo, né, algumas até ameaças, tentativas de intimidação por conta da publicação. Aconteceu ou se suspeita que o fato aconteceu. É preciso que se tenha a mesma postura que essa família teve. Logicamente que obedecendo, né, alguns critérios, tendo, né, um pouco de cautela, logicamente, mas é preciso que se dê publicidade e, acima de tudo, que se informe, como foi feito pela família, as autoridades competentes. Eles buscaram a educação, a direção da escola, o Conselho Tutelar e, acima de tudo, a ocorrência foi registrada na delegacia de polícia. Então, esses procedimentos, vamos dizer assim, na linha do que é correto, a família fez para que esse caso possa, de fato, ser apurado, porque há suspeita, há o indício de que seja mais de uma criança e também se tem algumas informações que levam a crer de que isso possa ter acontecido em outros momentos e envolvendo a mesma pessoa. Então, tudo isso precisa ser apurado. E aí não é o momento de se ficar apontando o dedo, tentando, né, crucificar ou tentar intimidar as vítimas, ou supostas vítimas, ou seus familiares, por conta de estarem cobrando justiça, cobrando que as investigações sejam feitas. O que a família, e pelo menos de acordo com os contatos que nós fizemos exatamente com essas pessoas, o que estão querendo, o que estão cobrando, é de que haja de fato uma apuração, e uma apuração séria, uma apuração de fato, né, que consiga elucidar todos esses fatos e que, se comprovada de fato, né, a ação dessa pessoa, desse servidor público que estava até então lotado nessa unidade de ensino, que, se for comprovada de fato a ação dele, esse ato, que ele possa ser punido. É isso que tem cobrado e é exatamente por conta disso que tem se manifestado em algumas situações, exatamente utilizado lá as suas plataformas digitais, as suas redes sociais, cobrando justiça, cobrando investigação, cobrando apuração, né? E aí nós reforçamos exatamente esse pedido. Não é momento de estar se apontando o dedo, tentando intimidar as supostas vítimas e os seus familiares. É momento de juntar forças, até porque se sabe muito bem, né, se sabe muito bem do abalo psicológico que quem passa por uma situação dessa sofre, e os seus familiares, os seus entes, de modo especial, os mais próximos. Esse é o tipo de situação que mexe com toda a família e com aqueles que convivem com essas pessoas que são, lamentavelmente, submetidas a esse tipo de situação. Então, que esse caso seja apurado, que de fato haja uma investigação, que seja uma investigação dentro daquilo que é possível, célere, para que a gente possa ter de fato um desfecho. Se for comprovada, né, a atuação, a prática criminosa
dessa pessoa, que ele possa ser punido exatamente com o rigor da lei. Mas é preciso que, antes de se ter qualquer tipo de julgamento antecipado, de pré-julgamento, é preciso que esse rito legal possa ser obedecido, e é preciso que se tenha também, e aí entra o respaldo ou o suporte também necessário que precisa ter a essas famílias, de modo especial, né, o apoio também, o suporte psicológico, com certeza.